Olá, meu irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sua família neste dia. Nesse momento eu queria trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra do Senhor ao seu coração neste dia. E a mensagem está registrada no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Leremos do verso 45 até o 52. Uma ocasião onde os discípulos estavam no meio de uma tempestade e Jesus caminha sobre as águas para os acudir. Marcos capítulo 6, 45 a 52 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, vamos pensar aqui na vida dos discípulos de Jesus, daqueles 12 que ele escolheu. Antes de Jesus os chamar, cada um tinha uma rotina, uma vida diferente. Mas depois que Jesus os encontrou, os selecionou, os convocou para uma nova jornada, um novo ministério, a vida deles mudou completamente. As suas vidas que se resumiam a cobrar impostos, ou a pesca, ou a fazer outras atividades, agora a sua vida estava muito mais intensa, sua rotina estava totalmente mudada. Pense bem, os discípulos, a partir de Jesus, começaram a ver milagres, ver cegos voltando à vista, ver mortos ressuscitando, ver coxos aleijados andando, ver demônios sendo expulsos, e tantas outras coisas. Eles ouviram muitas palavras, muitos ensinamentos, ouviram falar sobre o Messias, ouviram falar sobre o reino de Deus, e era algo muito novo, e era muito para a mente deles, e era algo que mudou radicalmente a rotina e a vida daqueles 12 homens que Jesus escolheu. Se olharmos para o capítulo 6, mostra que eles tiveram um dia, uma semana bem intensa. No início do capítulo 6, os discípulos viram Jesus pregar em Nazaré e ser rejeitado pelos seus conterrâneos. Depois, vemos Jesus mais uma vez parando, ensinando, instruindo cada um deles a pregar e a ensinar. Depois disso, eles ficam assustados e recebem a triste notícia da morte de um grande homem, que é João Batista. E depois daquele período agitado que eles estavam, provavelmente estavam muito cansados. Então Jesus, lá no verso 31 do capítulo 6, ele diz: vamos descansar. Vou levar para vocês para um lugar tranquilo, um lugar para vocês repousarem. Certamente aquilo era muito para a mente, para a cabeça deles. Então Jesus entendeu que eles precisavam descansar, um tempo de repouso. Porém, se nós lemos o relato aqui, quando eles chegaram a esse deserto, com o fim de descansar e repousar de tudo que tinha acontecido, eles encontraram foi uma multidão que ao ver Jesus se aglomerou, e eles estavam sedentos, estavam famintos por ouvir algo de Jesus.
Então eles não tiveram tempo de descanso, não tiveram como relaxar, mas tiveram mais trabalho. Jesus então ficou horas ensinando a multidão. E ali, depois de algumas horas, Jesus percebe que a multidão estava com fome, estava faminta, muitas horas sem comer. Então pede um auxílio aos discípulos para que eles arrumem algo de comer àquela multidão. E nós conhecemos a história, o relato da primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes de um jovem que estava ali no meio da multidão, então multiplicou, fez todos comerem, mais de 5.000 pessoas comeram e sobraram 12 cestos cheios de comida. Mais uma experiência marcante para a vida daqueles discípulos. Mais uma experiência que eles teriam muito a lembrar e a contar no seu futuro. Mas é interessante que depois daquele momento, depois daquela experiência, quando Jesus termina de alimentar aquela multidão faminta, entrando no texto que nós lemos, diz que Jesus compeliu os discípulos a atravessarem o mar para o outro lado, para a outra margem. Provavelmente não era um mar, mas era uma grande lagoa, um grande lago, que eles iam atravessar de uma margem a outra, para outra terra. Estava na hora de seguir em frente, seguir viagem, tinha mais coisas para acontecer ali. Tinham que seguir, tinham projetos para fazer nas outras cidades. Então o tempo que eles tinham ali tinha acabado. Então Jesus os faz atravessar a água, entrar no barco, atravessar para outra margem. Só que Jesus fica em terra. Jesus não vai com eles. Jesus fica e despede a multidão e sobe ao monte para orar. Esse é um daqueles momentos que Jesus precisava orar sozinho, pedir orientação ao Pai sobre a sua missão, sobre o dever que ele tinha aqui na terra. Já era tarde, anoitecendo, Jesus sozinho em terra, e os discípulos se encontraram no meio do mar, no meio das águas, e o tempo começa a ficar agitado, o mar começa a ficar agitado, há uma tempestade, há uma agitação, e ali os discípulos encontram-se em dificuldade. Jesus não estava com eles, mas Jesus os viu, Jesus sabia para onde eles estavam indo, e Jesus, como Deus, sabia que eles estavam indo para o meio da tempestade, para o meio da aflição, das águas agitadas. Mas por que então, sabendo que ia acontecer isso, que havia uma tempestade, que eles iam enfrentar um mar agitado, por que Jesus os deixou ir sozinhos? Por que Jesus não foi com eles para mantê-los seguros? Irmãos, às vezes Deus nos permite isso. Deus nos permite passar por tempestades, aflições, e Ele tem um propósito, Ele tem motivos para isso, Ele tem propósitos maiores por trás disso, que nós vamos ver nesse momento. Para os discípulos foi um momento difícil, e talvez eles acharam que era maldade de Jesus. Como assim Jesus nos manda para o meio do mar agitado, tarde da noite, está mandando a gente para morrer, e ele ficou lá em terra seguro, na terra seca? Mas Jesus tinha algo ali para ensiná-los. A tempestade aqui foi um meio que Jesus usou para ensinar algo àqueles discípulos, para tratar algo neles, que nós vamos ver o que era. A tempestade aqui é o meio pedagógico que Jesus usa. Assim conosco, Ele também usa, às vezes, tempestades na nossa vida para nos ensinar.
Então vamos ver por que então que Jesus mandou os discípulos por meio da tempestade e por que Deus nos permite, da mesma forma, passar por meio de tempestades. Quando olhamos o início desse texto, a partir do verso 45 até o verso 47, vemos que Jesus compeliu os discípulos, ou seja, Jesus forçou, de certa forma, os discípulos a entrarem no barco e atravessarem. Então Jesus queria que eles estivessem lá. Jesus queria que eles, forçou eles a passarem, a entrarem no barco e atravessarem. Porque tinha algo que ele não queria que eles presenciassem. Esse texto não nos conta detalhadamente, mas segundo o relato da mesma história, narrado por João, um dos discípulos também. João narra que aquela multidão, depois da multiplicação dos pães, eles intentaram fazer Jesus rei sobre a nação. Eles queriam proclamar Jesus como rei. No meio dos judeus, rolava um pensamento de que o Messias viria para ser um grande rei terreno, um homem forte, poderoso, que viria para acabar com o Império Romano e para instituir um novo tempo, um novo reino terreno, onde Israel seria a nação mais poderosa. É isso que era o pensamento. E eles criam que Jesus agora, esse homem que fazia tantos milagres, multiplicava pães, trazia mortos à vida, abria os olhos de cegos, esse homem era o ideal para ser o rei de Israel. Ele era poderoso para isso. Mas nós sabemos que esse não era o propósito de Jesus. O reino que Jesus estabeleceu não é terreno. E é isso que os judeus não entendiam. Mas a multidão estava alvoroçada, querendo aclamar Jesus rei. Então, ao despedir os discípulos, a forçá-los a sair dali naquele momento e atravessar para o outro lado, Jesus queria primeiro protegê-los da mentalidade da multidão. Esse foi o primeiro propósito para o qual Jesus mandou eles por meio da tempestade. Jesus queria proteger os seus discípulos da mentalidade da multidão. Ele não queria que seus discípulos fossem alcançados, influenciados por aquele pensamento. Isso era totalmente oposto ao que Jesus estava ensinando para eles. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus falava sobre um reino espiritual, sobre o reino de Deus que estava para vir, sobre um propósito que estava para ser cumprido. Mas a multidão, com aquela visão terrena, uma visão humana demais, não conseguia enxergar isso. E Jesus não queria que os discípulos fossem influenciados por essa mentalidade da multidão. Então, às vezes, Jesus nos permite passar por tempestades, por dificuldades, para nos proteger, para nos livrar da mentalidade da multidão, da mentalidade da sociedade. Hoje, qual seria a mentalidade da sociedade? Independência, autossuficiência, não muda, o homem não precisa de Deus, o homem pode, como diz os pastores coaches atuais, você pode, você consegue, você é bom, acredite em você mesmo. Às vezes Jesus nos manda tempestades para saber que nós, para nos proteger dessa mentalidade e mostrar que nós somos dependentes dele totalmente. Ele nos protege da mentalidade da multidão. Em segundo lugar, o texto continua dizendo que enquanto os discípulos estavam em dificuldade a remar no meio do mar agitado, Jesus estava vendo, estava observando eles. Ou seja, Jesus mandou eles por meio da tempestade para observar o comportamento deles, observar como eles lidariam com aquela situação toda. Se a gente olhar no Evangelho de Marcos, alguns capítulos atrás, mais precisamente no capítulo 4, os discípulos passaram também por uma experiência de tempestade, mas naquela ocasião Jesus estava com eles no barco
E quando estava aquela tempestade toda, o que eles fizeram? Recorreram a Jesus. Jesus, nos ajuda, você está aí dormindo enquanto a gente está perecendo na tempestade, faz alguma coisa, nos ajuda. Então nós sabemos o que aconteceu. Jesus se levantou e mandou a tempestade se acalmar, e o mar se acalmou e tudo se fez paz e tranquilidade. Mas, entretanto, contudo, todavia, nesse momento, os discípulos não tinham Jesus na presença deles. Jesus tinha ficado lá na terra. Jesus ficou para trás. Jesus não estava ali agora. Eles tinham que se virar sozinhos. Isso que Jesus estava observando. Como eles lidariam com essa situação sozinhos. Jesus não estava presente naquele momento, mas Jesus estava observando. Jesus viu a dificuldade e Jesus foi até eles. O texto nos conta. Jesus não deixou eles sozinhos, mas foi até eles e foi do seu jeito, andando sobre as águas, para mostrar que ele tem domínio sobre tudo, ele é todo poderoso. Mas é interessante que quando Jesus se aproxima e eles, agitados, morrendo de medo, assustados, não reconhecem Jesus. Pelo contrário, eles acharam que era um fantasma. Olha só como o medo, como o pavor, o desespero nos faz acreditar em coisas absurdas, em coisas que não existem. O medo faz isso com a gente. Eles, morrendo de medo, não conseguiam reconhecer Jesus. Eles tinham visto Jesus fazer vários atos poderosos, Jesus demonstrar seu poder, sua majestade em vários atos. Por que não entender que Jesus poderia também andar sobre as águas? Mas eles não reconheceram Jesus à primeira vista. Enquanto passamos por dificuldades, achando que estamos sozinhos, no meio da tempestade, Jesus observa nosso comportamento, esperando quando vamos desistir de tentar resolver as coisas por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, e vamos pedir auxílio, pedir ajuda. Os discípulos estavam tendo dificuldade, estavam desesperados. Até parece que eles não conheciam o Rei dos Reis, poderoso, que tantas coisas já tinham feito e eles tinham visto. E aí, até quando nós vamos parar de tentar resolver as coisas sozinhos e vamos recorrer ao auxílio do nosso Deus? Mas em terceiro lugar, esse texto nos conta que Jesus manda os discípulos por meio da tempestade para mostrar quem está no controle. Ele estava no controle. Jesus se aproxima, Jesus quer tomar a dianteira, ou seja, quer tomar as rédeas da situação, quer estar à frente deles naquela situação para resolver a situação por eles. Jesus entra no barco, eles ainda assustados, e Jesus tenta acalmá-los com as palavras: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Com essa palavra sou eu, ou eu sou, aqui ele está se mostrando como o próprio Deus. Isso é a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Quando Moisés falou assim: Senhor, quando eu for apresentá-lo para os inimigos, quando eu for falar em nome de quem eu venho, o que eu falo? Deus falou assim: eu sou. O eu sou me enviou, eu sou é o meu Deus. E aqui Jesus está se reconhecendo como Deus. Sou eu. Tem de bom ânimo, não temo, fique tranquilos, sou eu. Eu estou no controle, eu estou no domínio de todo, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Fiquem tranquilos, nada de mal vai acontecer. Então Jesus se aproxima, acalma eles e mostra aqui duas coisas. Primeiro, eu não abandonei vocês. Eu estava na terra, mas estava vendo, estava observando vocês o tempo todo.
e eu estou no controle. Essas duas coisas que ele quer ensinar, quer mostrar para os seus discípulos nesse momento. Irmãos, nós nunca estaremos sozinhos. Temos um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, sobre toda a situação. Nada foge do seu cuidado. Os discípulos estavam desesperados. Parece que eles não entenderam ou esqueceram tudo aquilo que Jesus havia ensinado sobre ele mesmo. Então, como os discípulos passaram, às vezes nós também passamos. O nosso desespero, o nosso medo diante de angústias, diante de tempestades, mostra a falta de conhecimento e de confiança que temos no nosso Senhor. Para concluir, o texto termina nos dando o motivo pelo qual os discípulos estavam tão assustados e tão desesperados naquele momento. O texto diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O seu coração estava endurecido, ou seja, eles estavam sem sensibilidade, não tinham compreendido as palavras de Jesus. E às vezes nós caímos nesse mesmo erro. Nosso coração ainda está endurecido para as palavras de Jesus. Nós dizemos conhecer a Deus, nós dizemos conhecer a sua palavra, confiar nele, mas quando somos testados na tempestade, nós desesperamos e nosso coração ainda mostra estar endurecido. Os discípulos não haviam compreendido. Como assim um homem pode vir e fazer tudo isso que ele faz? Mas ele fez, ele é o próprio Deus. Os discípulos mostraram a sua falha no conhecimento do seu Senhor, daquele que eles seguiam e diziam servir. E você? O quanto você conhece, o quanto seu coração está aberto para as palavras de Jesus? O quanto isso faz sentido na sua vida? Pense nisso, reflita, ore ao Senhor. E que meu desejo é que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado em sua presença, em nome de Jesus.